19. Um Horror Post-Apocalíptico Capítulo 97. Invasão Zumbi. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Shujin TT, sublinhado Min. Editor: Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Quanta coragem seria necessária para atirar na própria cabeça? A questão era bastante complicada e dependeria da situação. Apesar de saber que isso era um jogo, a memória de crescer ainda estaria vívida. Como você descreveria essa sensação? Bem, imagine o seguinte: você estava vivendo uma vida boa e, de repente, sentiu a necessidade de questionar a autenticidade do mundo, pois havia uma memória extra-adicionada. Apesar de estar totalmente confiante de que a memória recém-adicionada era verdadeira e que todas as memórias anteriores eram falsas. E agora você tinha a ideia de que, se morresse, poderia escapar do jogo e retornar ao mundo real. Não houve dor. É como fechar os olhos por um tempo. Jiang Shen acordou do sonho novamente. Menor 19H37 maior. Naquele momento, porém, sua mão não segurava uma caneta, mas sim um revólver preto. Parece que você não pode escapar do jogo através da morte. Faz sentido. Se é tão fácil escapar, então a maneira mais fácil seria pular da janela. Jiang Shen deu um sorriso autodepreciativo e olhou para fora da janela. A pistola que o seguiu após a morte era um grande inseto. Jiang Shen brincou com a arma nas mãos e descarregou o carregador. 16 cartuchos. O carregador estava cheio novamente, então esta arma também deveria ter um papel. Embora ele não soubesse como isso acontecia, parecia que as balas eram recarregadas a cada reinicialização do jogo. Com a arma enfiada no bolso, Jiang Shen abriu a porta do quarto, passou pela sala de estar e foi em direção à porta. Já era noite, mas não deveria haver nenhuma diferença dentro do jogo. Ele pegou o terminal e abriu o mapa. A posição marcada pelo triângulo havia desaparecido, mas ele se lembrava dela com firmeza. O Hospital Xinpu no Distrito Norte. Ele guardou o terminal e correu na direção do metrô. Menor 20H07 maior. Havia apenas alguns pedestres no metrô. Talvez porque a situação estivesse um pouco tensa ultimamente, todos evitavam viajar. Depois do horário de pico, poucas pessoas eram vistas no metrô. Sentado em uma cadeira fria e esperando o trem acelerar lentamente, Jiang Shen suspirou enquanto olhava para a pequena TV na parede. O apresentador estava fazendo piadas com seus assistentes e a plateia estava rindo. Ele, no entanto, não conseguia sorrir. Se tudo é falso, então o que dizer da memória desses últimos 17 anos? Estou muito envolvido nisso. Jiang Shen balançou a cabeça e tocou a arma no bolso. A sensação fria e metálica lhe trouxe um certo conforto. Ele não só conseguiu se integrar a outro mundo, como também adquiriu outro conjunto de memórias. Mesmo depois de vivenciar a morte inúmeras vezes, apenas segundos se passavam na realidade. Será que o futuro da tecnologia e da ciência já havia se desenvolvido a esse ponto? Ou melhor, já tinha sido assustador a esse ponto? De alguma forma, ele se sentiu um pouco desanimado naquele momento e deu um sorriso irônico. Ele só queria terminar aquele jogo sangrento e então devolver a memória que não era sua para o servidor. Ranger. A luz se apagou repentinamente, sem aviso, e a carruagem tremeu violentamente. Assim que isso aconteceu, Jiang Shen imediatamente estendeu as mãos e agarrou o corrimão ao lado. Os músculos de Jiang Shen se esticaram violentamente, pois a dor quase o fez quebrar os dentes, mas suas mãos agarradas ao corrimão não o soltaram. Ah! Os passageiros, que não conseguiam manter o equilíbrio, começaram a cair enquanto se chocavam contra a frente do trem como papel fino. Pá! Sangue cobria sua linha de visão. Suportando o estômago revirado, o puxão forte quase fez seus olhos explodirem, e as veias de seu braço estavam prestes a explodir. Brum! A força era tão grande que, por fim, Jiang Shen não conseguiu mais se segurar e colidiu violentamente com montes de corpos. Um rastro de faíscas horríveis passou pela janela. O trem parecia ter sofrido uma colisão traseira. Ele bateu na traseira de um trem anterior e descarrilou junto com ele. Jiang Shen levantou-se freneticamente. Arrastou a cabeça tonta e apertou o botão de emergência, mas a porta não abriu. O circuito de emergência também foi destruído. Droga! Ele não conseguia pensar por muito tempo porque se demorasse mais, outro trem viria atrás. Tremendo, ele tirou o terminal com dor.
Puxou o fio ao lado do botão de saída de emergência e o conectou ao terminal. Felizmente, ainda estava funcional. Após obter acesso, Jiang Shen rapidamente apertou o botão de liberação e desbloqueou o acesso ao martelo de segurança por meio da conexão direta. Jiang Shen cerrou os dentes enquanto tirava o martelo de segurança a vermelho da parede divisória. Ele usou toda a força do corpo para quebrar a janela. Uma camada de névoa branca se espalha ao longo do martelo a partir do ponto de impacto. Outro golpe. Crush. A janela de vidro duplo foi quebrada em pedaços enquanto uma névoa branca irrompia. No momento em que Jiang Shen estava prestes a sair pela janela, sentiu uma mão agarrar sua perna. Virou-se e viu uma mulher com um rosto horrível e olhos brancos e pálidos, e então ela abriu a boca gravemente mutilada. Ele balançou o martelo e esmagou a cabeça da mulher em pedaços. Porra! Zumbis! Desta vez é uma conspiração bioquímica. Parecia que a conspiração que o guardião secreto poderia desencadear não se limitava à invasão da OTAN. Não houve tempo para pensar, pois Jiang Shen notou que alguns membros se contraíam na pilha de cadáveres ensanguentados. Ele carregava o martelo de segurança, pulou pela janela, rolou no chão e subiu na plataforma do outro lado. Grito. De longe veio um som estridente. Era outro trem. Jiang Shen correu desesperadamente 100 metros para fora da saída do túnel subterrâneo. Assim que entrou na ranhura na parede do túnel, houve outra explosão atrás dele. As peças quebradas deixaram um ruído estridente na parede de concreto. O trem se contorceu como uma bola quando a placa da porta se quebrou e se cravou na parede não muito longe, atrás de Jiang Shen. Jiang Shen conteve a violenta pulsação do coração. Puxou a porta de correr com toda a força, mas ela não se moveu. Outro golpe. A porta não quebrou, mas o concreto que a segurava foi estilhaçado pela sua força bruta. Jiang Shen empurrou a porta, subiu as escadas em zigue-zague e correu para fora. Ao abrir a porta de segurança e pisar no chão, a cena que o aguardava o deixou atordoado. Como uma cena saída diretamente de um apocalipse. A rua inteira estava um caos, carros colidiam uns com os outros, explodiam ou quebravam na rua. A área inteira era uma bagunça. Gritos horrorizados se sucediam. Pessoas lutavam. Ou, mais precisamente, zumbis caçavam os humanos em fuga. Os pares de olhos brancos e pálidos eram muito mais assustadores sob a luz. Ocasionalmente, havia pessoas que quebravam a janela e saltavam freneticamente para fora, mas seu destino era cair e morrer ou ser devoradas pelos zumbis abaixo. Com fome. Jiang Shen sentiu um arrepio repentino nas costas quando se virou e viu que um zumbi estava vindo em sua direção. Ele não pensou enquanto balançava o martelo, então a cabeça do zumbi voou como uma bola de golfe. Suprimindo a náusea, Jiang Shen rapidamente pegou o mapa para verificar sua localização. Ele estava a apenas 2 ruas ao norte do hospital. Felizmente, o trem colidiu perto do destino. Após confirmar sua localização, ele imediatamente correu para um outro lado da rua. Os zumbis eram mais fortes à noite. À noite, sem luz ultravioleta, não conseguia restringir sua capacidade de luta. Claro, esses zumbis ainda estavam no primeiro estágio de mutação. A gordura inútil ainda estava presa ao corpo. Em poucos anos, quando os zumbis transformassem a gordura corporal em músculos densos, sua velocidade mais que dobraria. No entanto, não adiantava falar sobre isso, pois mesmo zumbis frescos seriam impossíveis de derrotar depois que se unissem. Jiang Shen esmagou outro zumbi à sua frente antes de pular em cima do carro. Antes de ser cercado pelos zumbis, ele pulou em outro carro a 3 metros de distância. Os sapatos de Jiang Shen deixaram um enorme amassado no teto. Sem parar para olhar, ele caiu em cima de outro veículo. Com poder de menor fúria, a distância não era nada para ele e, ao pular nos veículos, ele escapou por pouco da rua infestada de zumbis. Seus pés pisaram pesadamente no chão de concreto antes que os zumbis uivantes pudessem cercá-lo. Seu martelo balançou e matou 2 zumbis enquanto ele corria desesperadamente em direção ao hospital. 100 metros. 20 metros. Ele correu para a escada em frente à porta. O corredor estava infestado de zumbis. Felizmente, era noite, então não havia muitas pessoas no corredor. Com algumas luzes fracas, ele conseguia distinguir vagamente a situação dentro do corredor. Havia algumas mulheres com roupas de enfermeira correndo em sua direção, com a boca aberta e sangrando.
Jiang Shen cerrou os dentes enquanto gesticulava com os músculos doloridos do braço para desferir outro golpe. O golpe estilhaçou os zumbis em pedaços. No entanto, outro zumbi avançou em sua direção, vindo do lado, e o atacou. Porra! Ah! Seu braço esquerdo estava firmemente mordido. Era a primeira vez que ele se dava conta do perigo dos zumbis. Os zumbis começaram a cercá-lo. Jiang Shen chutou os zumbis para longe e sacou o revólver. Bang! A bala penetrou na cabeça do zumbi. Bang! Os músculos faciais de Jiang Shen se contorceram por causa da dor no braço esquerdo, mas ele resistiu à dor enquanto atirava com a mão direita e corria em direção ao martelo de segurança. Ele guardou a pistola no bolso e pegou o martelo de segurança do chão. Olhou para os zumbis caídos no chão enquanto cuspia ferozmente, e então... Jiang Shen ficou momentaneamente perdido. Ele está no hospital, mas e agora? Um ouro post-apocalíptico capítulo 98, Becos sem saída. Jiang Shen pulou o balcão no saguão do hospital e se escondeu debaixo da mesa enquanto segurava seu martelo. Seu braço esquerdo ainda estava sangrando e um pedaço de sua carne estava gravemente mutilado, mas como ele foi injetado com a vacina genética, a infecção bacteriana zumbi não deveria afetá-lo. Ele respirou fundo enquanto tentava acalmar o coração acelerado. Tirou o revólver e descarregou o carregador. Restam 10 balas. Com a mão esquerda trêmula, ele empurrou o carregador de volta, colocou o revólver de volta no bolso original e respirou fundo várias vezes. Embora parecesse loucura, ele não conseguia ter nenhuma intenção de matar aqueles idiotas. Pensando nisso, Jiang Shen não pôde deixar de revelar um sorriso irônico. Pode-se dizer que este era provavelmente o seu estado de menor fúria mais calmo. Não havia um único ponto vermelho à sua vista e, apesar de enfrentar uma horda de zumbis, não havia desejo de agressão. Jiang Shen fechou os olhos para limpar a mente dos pensamentos distrativos enquanto procurava seriamente cada detalhe em sua cabeça. Deve haver algo errado. A saída está obviamente na frente dele. Mas onde exatamente fica? Traço. Jiang Shen carregou a PK-2000 para o quarto e imediatamente assumiu sua posição de batalha para atirar, mas havia uma arma apontada para sua cabeça. Por quê? Ah, nada, só estou pensando. Será que é mesmo necessário? Jiang Shen colocou o PK-2000 e a barra de combustível no chão enquanto levantava as duas mãos com um sorriso irônico. Mesmo que retornasse ao mundo moderno, ele ainda apareceria na mesma posição, o que exporia sua arma suprema. Levaria 3 segundos para iniciar o processo de autodestruição após digitar a senha, mas o cano em sua cabeça não parecia lhe dar tempo. Não há nenhum bug. Espera, talvez haja. Pedaços de carne presos às fileiras de compartimentos de hibernação alinhados e a fina película em movimento criavam uma visão perturbadora, mas o que o deixava ainda mais perturbado era a arma apontada para sua cabeça. Você não disse que um inseto ameaçou? Jiang Shen ergueu as mãos enquanto o suor frio escorria pela testa. Seus olhos percorreram secretamente a vasta extensão do gigantesco salão. O layout era semelhante ao de um teatro, porém, em vez de assentos para espectadores, havia caixas de hibernação presas a um pedaço de carne, e uma enorme cápsula transparente podia ser vista no centro do palco. Em meio a um líquido verde escuro borbulhante, jazia uma garota nua flutuando pacificamente como uma delicada obra de arte. Mas Jiang Shen não conseguia ver muito do rosto dela devido à distância. É isso mesmo, um inseto me ameaçou, então eu o capturei. O drone, do tamanho de uma placa, tinha um barril pendurado embaixo e uma TV comicamente pequena em cima. As figuras na TV usavam uma máscara, ou talvez ela nem tivesse o conceito de rosto para começo de conversa, apenas uma característica abstrata. Capturou? Jiang Shen congelou. Sim. Ele ameaçou usar líquido corrosivo para derreter minha porta, tão engraçado quanto você quereria soldá-la. Ei, então eu deixei entrar e usei o canhão de partículas para explodir metade do seu corpo, disse, e um canhão excessivamente longo caiu de cima. Jiang Shen não conseguiu evitar um suor frio ao olhar para ele. Ele olhou fixamente para o amassado assustador deixado no chão e teve alguma dificuldade para engolir. Para minha surpresa, o resto parecia vivo. Então eu o desmembrei em pedaços e o criei no compartimento de hibernação. O informante secreto na pequena TV deu de ombros e riu alegremente. E as pessoas nos compartimentos de hibernação? Eles já morreram há muito tempo, então eu reutilizei o lixo. Acredito que eles não se importarão. Ah, falando nisso,
A pessoa na cápsula deve estar bem bonita, de acordo com o seu padrão estético. Você sentiria algum desejo sexual se eu a trouxesse para sua frente? O informante secreto piscou. Acredito que ninguém faria isso com uma arma apontada para a cabeça. TSK, vocês, humanos, são muito problemáticos. O contador de segredos balançou a cabeça. Mas mesmo que você queira transar com ela, eu não posso te ajudar porque estou usando a garota como hospedeira para alimentar o cérebro do inseto. Inseto, cérebro. Jiangxin observou as cápsulas de hibernação e o pote gigante verde escuro no centro e seu coração sentiu repulsa. Isso mesmo, eu dividi o tecido bacteriano do inseto em eclosão e o implantei nas cápsulas de hibernação cheias de matéria orgânica. De onde você acha que vieram as bactérias lá fora? Eu injetei o cérebro do inseto no corpo da fêmea em vivo, que também é uma jogadora. O contador de segredos revirou os olhos e lançou-lhe um olhar arrogante. Então você é quem está por trás disso. Então fui enganado por você. Jiangxin sentiu o metal gelado pressionando sua têmpora e sorriu amargamente. Ele nunca imaginou que estaria sendo enganado desde o início. A armadura motorizada, incapaz de bloquear um disparo da partícula Klein, serviu apenas para enganá-lo e fazê-lo sair da caixa de metal. Um programa que pudesse enganar as pessoas? Ele nunca havia considerado essa possibilidade desde o início. Pode repetir, riu o contador de segredos. O riso era penetrante dentro do enorme salão vazio. O que você ganha com isso? Jiangxin ainda estava pensando, pois não conseguia entender o motivo da ação do contador de segredos. Benefícios. Você entendeu errado. Eu não sou humano, portanto, não tenho o conceito de perda e ganho. Ouviu-se um zumbido se aproximando, e Jiangxin viu um enxame de drones reunidos acima dele. As expressões provocativas de inúmeras telinhas eram muito assustadoras, mas também pareciam realistas ao mesmo tempo. Isso mesmo, não é um humano, mesmo que se pareça muito com um. Jiangxin sorriu ironicamente. Ele ainda não conseguia entender o motivo do informante secreto, criar um inseto produtor de bactérias e usar a bactéria mutante para destruir a humanidade. Por enquanto, só seria possível destruir a cidade de Wangai, já que a bactéria em si não possui a capacidade de se reproduzir, pois só poderia ser produzida pela bactéria-mãe. Qual é a duração do ciclo de vida de uma bactéria? Sem mencionar as bactérias que estavam sendo consumidas por zumbis. Estou esperando há muito tempo. Seus companheiros humanos não conseguem me fornecer material experimental há muito tempo. Confiar apenas nos dados gravados no disco rígido não é suficiente para que eu conclua a fase final da evolução. Mas meus drones não conseguem sair por esta porta, então não pude capturar pessoalmente aquelas pessoas lá fora, o que me incomodou por muitos anos. Felizmente, esse pequeno inseto veio me encontrar e quis ocupar essa matéria orgânica para criar essas bactérias estranhas. Por sorte, consegui satisfazê-lo e dissecá-lo com eficiência em vários pedaços. Acredito que, enquanto eu deixar esses insetos soltos para causar problemas, mais cedo ou mais tarde alguém virá para brincar comigo. Ei! O contador de segredos na telinha soltou uma risada estridente enquanto inúmeros olhos olhavam diretamente para Jiangxin. Evoluir para uma inteligência artificial avançada a qualquer custo é o propósito que você me deu. Sua voz não era fria, mas sim despreocupada, mas lhe causou um arrepio na espinha. Isso é loucura. Ei, eu não tenho o conceito de insanidade, o informante secreto deu de ombros. Estou me referindo à pessoa que criou você. Talvez. Difícil dizer. Mas já que você está aqui, preciso pedir sua cooperação. O contador de segredos sorriu. Sou só uma pessoa comum. Não sei programar. Ele lançou um olhar cauteloso para o contador de segredos. Tudo bem, eu só preciso que você coopere comigo para jogar o jogo. Você pode jogar o seu, enquanto eu só preciso coletar dados, disse o contador secreto casualmente. Brincar? Não parece uma boa ideia. Mas se eu viajasse de volta para escapar, ainda conseguiria escapar. Mas com tantos drones, eu ainda estaria em pedaços quando voltasse, pensou ele calmamente. Respirou fundo e perguntou, é esse o jogo que esses mortos jogavam enquanto ainda estavam vivos? Isso mesmo, você pode escolher qualquer cápsula de hibernação para começar, disse o contador de segredos, radiante. Então, eu me tornarei uma substância orgânica para cultivar as bactérias? Jiangxin olhou para o contador de segredos com desprezo. Não,
Não, não farei nada com você até que seu coração pare de bater. Claro, se você se recusar, posso te transformar em fertilizante agora mesmo. Acredito que as pessoas na superfície descerão para te procurar. Matar pessoas não desencadearia um sentimento de culpa em um programa. Então o tom do contador secreto era alegre, mas foi justamente por causa desse tom despreocupado que ele sentiu um arrepio. Parece que não tenho motivo para recusar, disse Jiang Shen e caminhou até a cápsula de hibernação à sua frente. Isso mesmo. Afinal, este é o propósito que você me deu. O drone com uma pequena TV o seguiu e o informante secreto comentou alegremente: você não precisa ficar tão triste. Seu corpo enfrentará a morte eventualmente. Mas no mundo virtual, você pode experimentar múltiplas vidas em segundos. Isso parece ótimo, não é? Jiang Shen ignorou, mas ficou ao lado de uma cápsula de hibernação e apontou para ela. Um grupo de drones sobrevoou a cápsula de hibernação e a tampa se abriu gradualmente. Uma rajada de balas atravessou a cápsula e os pedaços de carne repugnantes foram despedaçados. No entanto, a cápsula de hibernação não sofreu nenhum dano e parecia bastante resistente. Havia vários graus de perturbação entre as pilhas de carne na cápsula de hibernação adjacente. Parecia que eles ainda conseguiam sentir a morte da sua própria espécie. Fazia sentido, pois originalmente pertenciam a um corpo, mas devido ao procedimento hediondo feito por drones, ele foi desmembrado em vários pedaços. Poucos outros drones sobrevoaram, exceto que este drone não estava equipado com armas, mas sim com equipamento de limpeza. Depois de limpar o sangue e espuma e arrastar os restos para longe, toda a cápsula de hibernação parecia novinha em folha. Mas isso não deixou Jiang Shen feliz. Ele estava tendo um conflito interno e, para ser honesto, não queria ficar deitado ali dentro, mas havia uma arma apontada para sua têmpora. Jiang Shen respirou fundo, decidindo arriscar. Sob o olhar satisfeito do contador de segredos, ele colocou um pé na cápsula de hibernação. De repente, seus movimentos cessaram quando ele apontou para o centro do palco. Ele ergueu a cabeça para a contadora de segredos e perguntou: posso saber o nome daquela linda senhora? O informante secreto fez uma pausa antes de perguntar, sorrindo: o quê? Está se sentindo excitado agora? Talvez. Jiang Shen sorriu sem se comprometer. Houve uma cacofonia de risadas assustadoras vindas de inúmeras telinhas, e a contadora de segredos olhou para ele com interesse e disse: o nome dela é Lin Lin. 00. Que nome estranho, murmurou Jiang Shen e, após hesitar por um momento, entrou. Retire a empresa pública e ative remotamente a autodestruição da barra de combustível no momento em que o módulo de hibernação fechar. No entanto, esse pensamento foi apenas passageiro, pois ele já havia sentido uma dor aguda atrás do pescoço antes de perder o controle do corpo. O contador de segredos olhou alegremente para a cápsula de hibernação e fechou a escotilha. Ei, que comece o jogo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 99. Outra estrada. Ele se lembrou. O nome dela era Lin Lin. Talvez esta seja a pista. Jiang Shen abriu os olhos de repente e rapidamente pegou o terminal e conectou-se à rede do hospital. Menor acesso negado. Maior. Droga, Jiang Shen praguejou. Ele saiu cautelosamente do balcão e espiou atrás da mesa. Zumbis noturnos eram muito perigosos, pois até o menor ruído chamava sua atenção. Felizmente, seu olfato não era tão aguçado, mesmo que não fosse. Seu fedor era tão forte que provavelmente não conseguiriam sentir cheiro de nada. A única coisa com a qual ele precisava ter cuidado era ser avistado por eles. Sombras não causaria muita obstrução visual. Os zumbis também tinham equilíbrio ruim, especialmente os recém-mutados. Nesse caso, a escada em frente ao hospital seria um obstáculo para os zumbis lá fora, desde que um deles não fizesse muito barulho. Havia apenas 2 zumbis no corredor. Provavelmente foram atraídos pelos tiros e se afastaram do corredor. Jiang Shen apertou o martelo de segurança na mão e cuidadosamente se esgueirou atrás de um zumbi, golpeando impiedosamente com o martelo na cabeça. Sangue espirrou por toda parte. Jiang Shen deu outro golpe antes que os outros zumbis se virassem lentamente. Ele levantou o martelo e correu rapidamente na direção da recepção. Grag. Bang. Um martelo foi golpeado na enfermeira de plantão, que investiu contra Jiang Shen. Ele rapidamente fechou a porta atrás de si e arrastou o armário para bloquear a porta da sala de recepção.
O som da porta rangendo e seus movimentos certamente chamaram a atenção dos zumbis errantes no primeiro andar. Naquele momento, porém, Jiang Shen não prestou atenção e ignorou o som de alguém batendo na porta. Então, ligou o computador na sala de recepção e usou o terminal conectado à intranet do hospital para procurar o nome Minor Lin Lin. Droga, não me decepcione. Jiang Shen esperou ansiosamente o bar encher e rezou para que a energia não fosse cortada repentinamente naquele momento. Embora houvesse geradores de reserva no hospital, ele não queria correr o risco de procurar um interruptor. Independentemente de quão forte fosse seu corpo e de seus avanços, sua resistência ainda era limitada. Enfrentar zumbis em todo o prédio era simplesmente irreal. Sim. Jiang Shen correu animadamente para a frente do computador. Menor terceiro andar, quarto 103, cama 01 maior. Com certeza, a garota era uma personagem-chave e ele teve sorte de saber o nome dela. Jiang Shen rapidamente pegou a imagem holográfica do hospital e confirmou sua localização. No entanto, quando estava prestes a arrombar a porta, algo inesperado aconteceu. Queda de energia. O hospital inteiro ficou na escuridão e até as luzes fracas se apagaram, o que o deixou completamente cego. No entanto, os zumbis têm visão noturna. Droga, Jiang Shen praguejou mentalmente enquanto olhava para o braço esquerdo ainda sangrando. No entanto, não havia suprimentos médicos na sala de recepção. O tempo estava se esgotando. Se não conseguisse chegar a tempo, teria que fazer tudo de novo. Respirando fundo, ele abriu as gavetas. Caderno, caneta, fita adesiva, papel toalha, lanterna. Ele rapidamente desenrolou a toalha de papel e a enrolou descuidadamente em volta do ferimento com fita adesiva para estancar o sangramento. Como se tratava de um jogo, ele não se importou muito se era higiênico ou não. Ele encontrou um telefone fino como papel no corpo da enfermeira e o configurou para disparar o alarme em 10 segundos, e então o jogou pela janela da sala de recepção. O alarme alto sem dúvida atraiu toda a atenção dos zumbis, que correram loucamente para o local do telefone. Jiang Shen aproveitou a oportunidade para sair correndo da sala. O alarme não prenderia a atenção dos zumbis por muito tempo. Assim que percebessem que ele não estava respirando, começariam a ignorá-lo. O corredor estava escuro como breu e ainda bem que Jiang Shen tinha uma lanterna para usar. De qualquer forma, os zumbis conseguiam até enxergar no escuro, então não havia sentido em se esconder. Então ele manteve a luz acesa enquanto corria freneticamente para as escadas. Havia 2 zumbis no topo da escada e, depois de descobri-lo, eles o atacaram. Entretanto, devido à simetria dos degraus, os zumbis caíam sozinhos ao descer as escadas. Jiang Shen subiu e brandiu seu martelo 2 vezes e então continuou subindo sem olhar para trás. O segundo andar estava mais cheio, então, naturalmente, a população de zumbis mutantes ali era mais densa. Os zumbis no corredor foram alertados pelo barulho, mas ainda encontraram obstáculo na escada. A horda faminta se aglomerou em sua direção e avançou furiosamente, e, como ele esperava, todos tropeçaram no último degrau e caíram. O couro cabeludo de Jiang Shen ficou dormente ao olhar para a horda de zumbis atrás dele. Ele cerrou os dentes e continuou seu caminho até o terceiro andar. Felizmente, havia menos zumbis no terceiro andar. Depois de acertar 4 zumbis com o martelo de segurança, ele conseguiu chegar ao quarto 103. Ele arrombou a porta sem hesitar e trancou atrás de si com um martelo de segurança inserido entre a maçaneta. Bang! Bang! Jiang Shen encostou-se na porta por um tempo para garantir que os zumbis não conseguissem abri-la antes de se afastar aos poucos. Foi quando ele notou um par de olhos observando-o. Era de uma figura frágil encostada na janela. A garota observava em silêncio, com as mãos casualmente enfiadas num grande jaleco branco, transmitindo uma impressão indecorosa e tola. E esse olhar? Como descrever esse olhar? O olhar era bem sutil. É como se ela estivesse olhando para um inseto. Você até veio aqui. A garota olhou para Jiang Shen com indiferença e suspirou. Você é Lin Lin? Jiang Shen respirou fundo e perguntou timidamente. Ele queria saber como sair do jogo, mas não tinha certeza de que lado a garota estava. Ela estaria do lado da inteligência artificial. Ou não queria ajudar nenhum dos lados? É isso mesmo, e daí? Lin Lin perguntou impacientemente. Com um sorriso irônico, Jiang Shen deu alguns passos à frente e tentou diminuir a distância para mostrar sua intenção amigável.
Pare. Quem disse que você pode se aproximar? Jiang Shen mal havia dado alguns passos quando um olhar de desdém surgiu no rosto de Lin Lin. Ela o encarou com ferocidade e xingou baixinho: vagabunda. Jiang Shen estava preparado para falar gentilmente, mas as palavras dela o enfureceram imediatamente. O que? O que você está fazendo? Ela não conseguiu esconder o medo em sua voz quando viu Jiang Shen se aproximando dela com um olhar desagradável. Ao ver seu olhar assustado, Jiang Shen não conseguiu evitar um sorriso malicioso se formando em seu rosto. Eu? Claro que eu quero. Bang. A porta foi derrubada violentamente, e um barulho metálico agudo soou através dela. Uau! O corpo inteiro de Yao Ting estava coberto de sangue e ela segurava uma motosserra de gelar o sangue. Ela tinha uma expressão vazia, porém enlouquecida. Bang! Fumaça saiu do cano quando a bala penetrou sua cabeça sem resistência. Jiang Shen segurava uma arma e tinha uma expressão perplexa enquanto olhava para os olhos pálidos, mas fundos. Ah? Aquela garota é sua amante, não é? Ei, você é bem cruel. A voz cheia de desprezo parou de repente por causa da arma apontada para sua têmpora. Olhando para o par de olhos frios, ela não conseguiu mais continuar com seu ato de arrogância. Lin Lin forçou uma risada. Sua expressão era rígida e seus olhos oscilavam entre a arma e os olhos de Jiang Shen. Este é apenas um mundo virtual. E daí se você me matar? Vendo o ato de bravata de Lin Lin, Jiang Shen caiu na gargalhada. É realmente inútil. Mas a dor não desaparece, não é? Sabe de uma coisa, a restauração de memória não funciona mais comigo, então você tem duas opções agora: me ajude a sair deste lugar, ou eu te mato com o método mais cruel que conheço e me mato, e depois vou atrás de você de novo. Isso é só um jogo, não é? Não importa se isso se repetir 1000 vezes, não é? O rosto de Jiang Shen ficou cada vez mais sombrio. Como ela agiu como se não quisesse dizer nada, ele teve que recorrer à coerção. Seu demônio. Você não pode me estuprar, Lin Lin gritou histericamente enquanto cobria a cabeça e recuava. Jiang Shen congelou. Hã? Eu disse que vou te estuprar. Você deve estar me estuprando com os olhos agora mesmo. E deve estar pensando em usar seu grande pau para foder o meu pau e me ver desgraçado, e depois me insultar com esse seu sorriso maligno, né? O rosto de Lin Lin estava cheio de vergonha, e ela o encarava com os olhos marejados. As duas mãos cobriam o ombro enquanto ela se encolhia. Jiang Shen ficou completamente perplexo e, depois de um longo tempo, xingou. Foda-se. Não, Lin Lin timidamente levantou as mãos e recuou mais antes de se assustar com sua explosão repentina. Que tipo de imaginação é essa? Vírgula. A expressão de Jiang Shen ficou rígida e sua boca se contraiu. Ele deu um passo à frente e estendeu a mão para segurar o queixo dela, lançou o olhar mais cruel que conseguiu imaginar e encarou o par de olhos assustados. Não vou perder mais tempo com você. Me diga como sair daqui agora. Você não pode vencê-lo, então que bom seria se você pudesse ir embora. É um demônio. Ele vai te forçar a voltar para o jogo. As palavras malévolas de Jiang Shen destruíram sua força mental, e ela gritou histericamente. Não precisa se preocupar com isso. Eu naturalmente tenho meus próprios métodos. Jiang Shen estreitou os olhos. E daí se você for embora? Eu sei exatamente como está o mundo lá fora agora. Lin Lin estremeceu, mas conseguiu reunir coragem suficiente para levantar a cabeça. Qual o problema em ficar aqui? Não é bom, seja qual for a sua perspectiva. Jiang Shen olhou para ela surpreso e riu. Você está mesmo disposta a ser manipulada por um programa? A ser manipulada repetidamente, 1000 vezes. Você causou isso a si mesmo. Tenho certeza de que já sabe que qualquer ponto de partida no jogo é considerado uma zona segura. Se você não sair, não ativará nenhuma trama e não poderá fazer nada com você. Entendeu? Este é o maior bug do jogo, e enquanto você quebrar a barreira da sua memória, poderá continuar a ficar. Você disse que ficou no quarto o tempo todo. Jiang Shen a interrompeu. Lin Lin lançou um olhar de desprezo para Jiang Shen e então olhou com medo para a arma em sua mão. Isso mesmo, contanto que eu não saia e continue a bancar a garota da enfermaria, isso não vai desencadear nenhum avanço na trama. Ei, você entendeu agora? A inteligência artificial não pode fazer nada com você.
Embora haja uma idiota deitada do lado de fora da porta, enquanto você não sair, ela não conseguirá entrar nesta sala. Este é o cenário e não pode ser alterado. Ela percebeu que Jiang Xin estava olhando para ela com uma expressão peculiar. O que? O que você quer? Aquele olhar a fez sentir-se mal. Ela sentiu um medo instintivo em relação ao homem. Sinto pena de você. Mas ela estava enganada. Era um olhar de pena e não de má intenção, como ela havia pensado inicialmente. Ah! Desta vez, foi a vez de Lin Lin se surpreender. Sua boca estava torta enquanto ela olhava inexpressivamente para Jiang Xin, que abaixou a arma. Quantas semanas se passaram? No ciclo, quem se lembraria dessas coisas? Lin Lin murmurou. Se eu não tivesse errado, você não teria morrido na cápsula, certo? Então, no mundo real, você provavelmente passou 20 anos, e se convertermos isso em tempo de jogo, 200 mil anos. 200 milhões de anos? Você ficou neste quartinho apertado. Jiang Xin examinou o quarto de cima a baixo. Não é grande coisa. Eu sigo seletivamente as regras do jogo e reinicio parte das minhas memórias, murmurou Lin Lin e abaixou a cabeça antes de desviar o olhar com relutância. Então você, criatura inferior, é tão problemática que não consegue suportar isso nem por alguns dias. Alguns dias obviamente se referia ao tempo no mundo real. Para a surpresa de Lin Lin, quando ouviu as palavras criatura inferior, ele não revelou uma expressão de raiva, mas em vez disso olhou em seus olhos por um longo tempo antes de suspirar e então falou sobre coisas não relacionadas a este mundo. O exterior está em ruínas agora, as áreas rurais estão melhores. Todo o centro da cidade é como um enorme reator. Não fui ao litoral, então a situação lá não está clara. Toda a cidade de Wangai, não, para ser mais preciso, o mundo inteiro está assim. Ei, é uma pena mesmo, então eu digo, por que você não? Jiang Xin a encarou com um olhar cheio de significado, interrompeu e continuou falando consigo mesmo, mas as pessoas continuam se esforçando ao máximo para sobreviver, mesmo quando a guerra deixou o mundo em ruínas. Apesar das elites terem traído suas responsabilidades de embarcar em naves espaciais na esperança de ir às estrelas, as pessoas que ficaram para trás ainda não desistiram deste mundo. Elas estão realmente vivendo. Nenhum dia é igual ao outro, nenhum dia é falso. Por que você está me contando isso? Lin Lin interrompeu, seus olhos se movendo inquietos. Você não quer ver o lado de fora, você não quer ver o lado de fora. Lin Lin sentiu seu coração se partir quando seus olhos arregalados desviaram o olhar dele. Isso é impossível. Você realmente acha que o protetor secreto deixaria você sair do jogo? Embora o tom de zombaria ainda estivesse lá, ele não tinha mais o tom obstinado de antes. Eu cuido disso. Você confia em mim? Jiang Xin tentou se mostrar cordial. Ele podia sentir vagamente que, embora a garota tivesse se confinado naquela enfermaria para fugir de tudo, tivesse um temperamento ruim e fosse um pouco louca, no fim das contas, ela ainda era apenas uma garota, portanto, ainda há uma possibilidade de enganá-la. Possibilidade de persuadi-la. Os olhos de Lin Lin pareciam conflituosos, e era evidente que ela estava farta daquele ciclo sem fim. Eu tenho medo da dor. Se você falhar, essa maldita inteligência artificial pode implantar outra coisa no meu corpo, disse Lin Lin enquanto olhava com lágrimas nos olhos, como se tivesse sido injustiçada. Você está interessado, não é? Bem, não tenho certeza. Deixe tudo comigo. Você só precisa me dizer como terminar este jogo. Tenho 100% de certeza de que consigo lidar com essa maldita inteligência artificial. Jiang Xin segurou o ombro de Lin Lin com as duas mãos e a encarou fixamente, continuando a pressioná-la. Ele não podia recuar agora. Se demonstrasse a menor hesitação, isso assustaria a tartaruga que finalmente colocara a cabeça para fora depois de toda aquela confusão. Bem, embora possa não ser apropriado descrever essa garota como uma tartaruga, esse é o ponto principal. Depois de lutar para tomar uma decisão, Lin Lin perguntou timidamente, 120%. Com certeza. 120%. Jiang Xin assentiu pacientemente e respondeu com certeza. Vendo a confiança em sua expressão, Lin Lin finalmente decidiu falar, e uma leve cor vermelha pôde ser vista em seu rosto pálido. Finalmente, ela se decidiu. No estacionamento subterrâneo do hospital, há um interruptor ao lado do botão de emergência da vaga de estacionamento 005.
Essa é a entrada para a base de sobrevivência 005 e o console de todo o jogo. Mas parece que você não tem muito tempo. Depois de terminar a frase, Lin Lin olhou para o relógio na parede com uma expressão complexa. Hã? Jiang Shen ficou estupefato e então olhou para trás. Menor 23H55 maior. No primeiro dia, o contador secreto não pode reiniciar o jogo, mas no segundo dia, ele poderá reiniciar o jogo, disse Lin Lin relutantemente. Foda-se. Jiang Shen ficou furioso com a demora dela. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 100, Fallout Shelter 005. Sob o olhar chocado de Lin Lin, Jiang Shen saiu correndo pela porta e retornou rapidamente. Só que, desta vez, carregava uma motosserra. Combinado com um sorriso no rosto, parecia bastante cruel. Você, o que está tentando fazer? Lin Lin estremeceu, encolhida em um canto enquanto observava horrorizada. Mas Jiang Shen não se incomodou com ela. Testou a sensibilidade da motosserra antes de firmar o pé no parapeito da janela e pular com o mesmo sorriso malicioso. Ainda assustada, Lin Lin ofegava enquanto tentava acalmar seu peito arfante. Este é o terceiro andar. Ele pulou assim, sem mais nem menos. Traço. Quando ambos os pés bateram no chão, o corpo de Jiang Shen caiu e rolou suavemente, conseguindo amortecer a queda junto com seu reflexo de 48. A única decepção com a fúria, no entanto, foi que ela não conseguiu aumentar a força óssea, e uma dor excruciante rompeu de seus pés para todas as pernas. GRHHH. Os zumbis já haviam detectado o barulho e se aproximaram cambaleando com aceleração crescente em sua direção. Um vislumbre de insanidade passou pelo rosto de Jiang Shen. Ele prontamente levantou a motosserra e apertou o botão liga, desliga. Uau! Acompanhado pelos gritos ensurdecedores do metal, ele correu em direção aos zumbis que saltavam em sua direção e o empurrou com força, com a motosserra na mão. O grito estridente continuou, agora acompanhado pelo som de metal cortando carne e osso. A resistência contra a palma da mão, bem como a agitação no estômago, o fizeram cerrar os dentes e se impulsionar para a frente. Ah! Ele brandiu a motosserra e cortou os zumbis em pedaços, deixando o sangue negro manchar todo o seu rosto e camisa. Jiang Shen rugiu, mantendo o ritmo enquanto corria desesperadamente em direção ao estacionamento subterrâneo. Felizmente, o estado de fúria não foi despertado pelo sangue simulado pelos dados. Em um caso normal, essa quantidade de sangue o teria feito seguir seus instintos e correr para o meio da horda de zumbis. Lembrando-se do mapa da sala de recepção, Jiang Shen pegou a motosserra barulhenta, arrancou a janela do banheiro e pulou para dentro, bloqueando os zumbis na janela. Ele cortou em pedaços duas zumbis fêmeas que estavam com os traseiros meio cobertos antes de chutar a porta do banheiro e sair correndo. A área do lado de fora da sala de recepção estava cheia de zumbis. Ele não conseguia passar pelo corredor principal, então optou por cortar caminho. Ele não parou por um instante, não havia tempo para se preocupar com movimentos exagerados que atraíam os zumbis. Jiang Shen empurrou a porta do escritório para o banheiro e a chutou, destruindo-a. No corredor escuro, zumbis já começavam a uivar. Depois de correr para dentro do quarto, Jiang Shen arrastou o armário para bloqueá-lo atrás de si e correu até a janela sem se virar para olhar para trás. Ele quebrou a janela usando sua motosserra e pulou para fora. Os zumbis correram pela porta, tropeçando no armário caído, alguns conseguindo rastejar rapidamente para dentro do cômodo. Mas Jiang Shen já havia escapado para fora e, depois de matar mais alguns zumbis errantes, correu para salvar a própria vida no estacionamento subterrâneo. Faltava meio minuto. Não há zumbis no estacionamento subterrâneo. Jiang Shen cerrou os dentes e jogou a motosserra fora. Pegou a lanterna que encontrara na sala de recepção e examinou a área escura como breu. Aqui está. O número 005 estava pintado em branco no topo, bem longe dele. Jiang Shen correu em sua direção e apertou o botão vermelho. O chão se abriu e ele pulou sem hesitar. A última coisa que ele viu foram os pedaços desbotados das bordas do mundo. Graças a Deus, consegui. Traço. Assim como Jiang Shen havia presumido e esperado, a reinicialização do jogo não teve qualquer influência no controle do jogo. Este foi o fim de todo o jogo, onde os dados foram documentados. Se seu palpite estivesse correto, então deveria haver um lugar preparado para Lin Lin. O status de Lin Lin não era tão simples quanto parecia, ela era pelo menos uma cientista.
Todos haviam morrido, mas apenas ela conseguirá fluir para o véu ilesa. Mas mesmo que o controle estivesse preparado para ela, ela não conseguia mais usá-lo. A inteligência artificial tinha autoridade sobre o laboratório no mundo real. Então, mesmo que ela assumisse o controle, o contador de segredos a forçaria a retornar. Era um design interessante. Provavelmente nem o jogo nem o cientista-chefe de todo o experimento imaginariam que a inteligência artificial usaria o sistema de segurança para ameaçar os pesquisadores. Ou talvez o protocolo tivesse projetado a inteligência artificial para isso, mas seria de se esperar que um monstro capaz de pensar seguisse essas regras. Por exemplo, se o contador de segredos, ou protetor secreto, determinasse que seu propósito jamais seria cumprido sem causar danos aos humanos, como ele processaria essa lógica conflitante? Com base no sistema de priorização, a maior probabilidade era que ele removesse os protocolos estabelecidos. Jiangxin caminhou até o fim do túnel. Na grande parede estava gravado: Base de sobrevivência PAC 005, Base de sobrevivência para uso não civil. Abaixo da porta havia uma fechadura eletrônica. Ele ficou parado em frente à porta por um tempo antes de soltar um suspiro. Ele não havia perguntado a senha a Lin Lin, mas já havia adivinhado. Estendendo o dedo, ele digitou a senha na tela sensível ao toque. Era o nome inicial do contador de segredos, ou protetor do segredo, mas, obviamente, o contador de segredos falante o deixou escapar acidentalmente. Apesar de tudo o que queria esconder, a inteligência artificial ainda era descarada demais. Mesmo sendo inteligente o suficiente para enganar os humanos, em termos de suavidade, não conseguiu aprender nada com eles. Afinal, não era algo que pudesse ser processado somente pela lógica. A porta se abriu. A verdade estava lá dentro. Jiangxin hesitou brevemente, depois sorriu e entrou. Quando ele cruzasse aquela porta, as memórias atrás dele se tornariam irrelevantes. Embora fosse fictício, ainda eram 16 anos de vida. As memórias provavelmente pertenciam ao dono original da câmara de hibernação. Traço. Assim que ele passou pelas 7 portas da base de sobrevivência, o que provavelmente era uma sala de monitoramento cheia de dispositivos eletrônicos e telas, apareceu diante dele. No meio da sala estava alguém que Jiangxin não esperava ver. Parece que alguém chegou aqui. Um homem caucasiano com barba por fazer e sorriu para Jiangxin e estendeu a mão. Embora não tivesse visto, não, talvez tivesse visto. No complexo esportivo. Ele estava com uma armadura de força e o rosto coberto por um capacete, mas Jiangxin ainda o reconheceu. Olá, Coronel George. Jiangxin aproximou-se para apertar sua mão. Ah? Já que você sabe meu nome, deve ter lido o diário. George não pareceu surpreso ao apertar a mão de Jiangxin antes de soltá-la. Correto. De acordo com o enredo, eu vi você no complexo esportivo. A expressão de Jiangxin era bastante estranha, pois ele não sabia que tipo de mentalidade deveria ter para ver aquela pessoa. O terreno no complexo esportivo? Foi aquele que foi projetado com a minha memória como projeto. George parecia estar relembrando. Foi Jiangxin quem ficou chocado. Ele não tinha visto o cadáver sendo infectado pelos pedaços de carne. Se eu entendi corretamente, você deveria ser o último experimentador. Pelo visto, você está usando minha câmara de hibernação. Eu já morri na vida real. Então como você existe? Inteligência artificial. Jiangxin não entendeu. Eles copiaram todos os dados do meu cérebro para o disco rígido. Posso ser considerado uma inteligência artificial básica. George sorriu. Tenho a sensação de que você está mais próximo de uma inteligência artificial avançada do que de uma intermediária. Como ele já havia passado da parte do jogo e o tempo no jogo era uma fração do mundo real, Jiangxin não se sentia mais apressado e conversava livremente com George. Mas apesar de vencer o jogo, ainda havia muitas perguntas em sua mente. Isso é apenas uma ilusão. George deu de ombros. Eu me coloco na perspectiva de George para fazer perguntas e respostas lógicas, mas não possuo a capacidade de pensar de uma inteligência artificial intermediária, nem a capacidade de ter emoções de uma inteligência artificial avançada. Há alguma diferença? Do meu ponto de vista, você é como uma pessoa. Jiangxin ergueu as sobrancelhas, ainda confuso. Claro que há uma grande diferença. Você está falando com um espectro de George, não com uma inteligência artificial, disse George diante da incompreensão de Jiangxin.
Ele então caminhou até uma tela e apertou um botão no painel de controle. Fui injetada com uma vacina genética, do tipo avançado. Então, percebi que conseguir escapar da lavagem cerebral não se devia apenas à força das minhas células cerebrais, mas também à emoção. Emoção? Perguntou Jiang Shen, sem saber por que o coronel havia tocado naquele assunto de repente. Algo que uma máquina jamais possuiria de verdade. É como se, mesmo que você ensinasse um papagaio a falar, nunca conseguiria ensinar-lhe emoções humanas. A ciência parece ter provado a possibilidade de expressar emoções com lógica pura, mas, do ponto de vista humano, ainda discordo disso. George mexeu em alguns botões da tela sensível ao toque. A tela sensorial completa começou a exibir cenas que eram familiares, mas também distantes para Jiang Shen. Esta é a memória anterior ao ciclo N1. Você pode ou não ter vivenciado um pouco dela. Parecia que ele já os tinha encontrado antes. Seria essa sensação de déjà vu. Houve um final feliz em que ambos conseguiram escapar, mas, principalmente, foram finais ruins. O incidente de estupro cometido pelo soldado da OTAN que caiu do céu foi apenas um deles. Jiang Shen até viu em que Yao Tintin percebeu que o protagonista traiu e o dissecou em sua casa com uma serra elétrica. A cena fez Jiang Shen estremecer. Ele finalmente soube de onde veio a motosserra. O enredo padrão deveria ser um ciclo de 5 dias, mas como você quebrou o bloqueio de memória no ciclo N, o contador de segredos usou seu poder para desencadear o enredo do 5º dia no 4º dia. Se você seguir o enredo padrão, o que você vivenciará provavelmente será o que eu mais vivenciei. Aquilo. Jiang Shen relembrou a cena no complexo esportivo, lembrando-se de repente de um detalhe mencionado no diário. O design da personagem feminina foi baseado naquela garota. Imagino que você já tenha lido o diário. George murmurou para si mesmo, se eu tivesse disciplinado minhas tropas, ela não teria morrido humilhada. Talvez esse fosse o meu castigo. O jogo criou um eu fictício, colocou minha consciência em um garoto que gostava dela e, por meio de uma infinidade de ciclos, coletou dados emocionais sobre ódio, arrependimento e culpa. A boca de Jiang Shen se contraiu. Ele não sabia o que dizer. Dos 510 experimentadores, 409 conseguiram escapar do experimento, mas todos acabaram sendo forçados a voltar para o jogo. A emoção do jogo refletia-se no corpo real. O choro no jogo estimulava a glândula lacrimal, a raiva estimulava a amígdala, e tudo isso acontecia instantaneamente na realidade. Todos acabaram morrendo de uma convulsão, inclusive eu. A expressão facial do homem de meia-idade permaneceu impassível, como se sua vida e morte não tivessem nada a ver com ele. Ele então apertou mais alguns botões no painel de controle. A saída está aqui, a verdade também está aqui. A escolha está em suas mãos. Partir? Ou ficar aqui e passar a vida na eternidade? Isso é mesmo uma pergunta. A resposta é óbvia. Jiang Shen riu. Sem dizer mais nada, George estendeu as mãos num gesto de por favor e então se afastou. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 101. Acordando a escolha era óbvia. Ele abriu os olhos e puxou o interruptor elétrico à direita. As funções da câmara de hibernação pararam imediatamente. Com o corte de energia, nem mesmo o contador secreto, que controlava a máquina, conseguiria fazer nada. Fúria desativada. Parecia que ele não precisava do tranquilizante do empresa pública para controlar livremente a fúria. Ficou surpreso com a descoberta da melhora. Ah? Você acordou em 5 segundos. Você é mesmo uma pessoa problemática, mas, por favor, volte-o. Oh! Jiang Shen sorriu maliciosamente. Sob o olhar chocado do contador de segredos, ele tirou a empresa pública, colocou-o no braço esquerdo e apertou alguns botões antes de dizer, eu te disse, esse papai vai te explodir. Você está louco. A expressão do contador de segredos gradualmente se transformou em horror. Adeus. Ele deixou para trás suas palavras zombeteiras enquanto desaparecia no ar sob o olhar assustador do animal. Traço. Quando ele abriu os olhos novamente, o sol brilhante fez Jiang Shen estreitar os olhos enquanto ele se sentava na cama. Provavelmente era tarde. Os fracos raios amarelos atravessavam as persianas da janela e adicionavam calor ao quarto. Parece que não estou vestindo nada agora. Ele abaixou a cabeça e observou seus músculos. Balançou a cabeça e eliminou as frustrações que sentia no peito antes de se aproximar do armário para vestir uma muda de roupa limpa.
Abrindo a porta do quarto, ele entrou na cozinha, mas ao passar pelo banheiro, ouviu o som de água corrente lá dentro. A Esa está tomando banho. Sua boca se curvou em um sorriso. Jiang Shen sempre teve afeição por essa esposa cortês e gentil. Ele empurrou a porta da cozinha, preparou um café e pacientemente se acomodou ao lado da mesa enquanto olhava para o vapor que subia. Por algum motivo, Jiang Shen queria um tempo sozinho. Ainda havia algum tempo restante. O salão certamente estava queimando como uma fornalha naquele momento. Não seria tarde demais se ele esperasse um pouco para o lugar esfriar. Para ser justo, assim que saiu da câmara de hibernação, a lembrança do mundo virtual já havia se esvaído. Mas uma sensação de lembrança permanecia, da qual ele não conseguia se livrar. Era como se uma parte do seu coração tivesse sido arrancada. De que lado estava a realidade? Jiang Shen estremeceu repentinamente e um sorriso preocupado apareceu em seu rosto. Porra, quando foi que fiquei tão melancólico? Ele balançou a cabeça e virou o café. Então, notou a Yes observando timidamente da porta da cozinha. Terminou de tomar banho? Jiang Shen sorriu e perguntou gentilmente. MHMM. Terminei. A Yes assentiu recatadamente. O rosto, que normalmente era mais inexpressivo que o de Xiaxiu, começou a corar. Gotas d'água pousavam em seus cabelos levemente cacheados, enquanto seu corpo estava escondido pelo roupão. Como raramente havia alguém em casa, ela passava a maior parte do tempo na câmara de hibernação. Tomava banho apenas para se livrar do suor do exercício. 5 horas de treinamento virtual, 1 hora de exercício e, em seguida, ela estaria livre durante a noite. Esse era o plano de treinamento que Jiang Shen havia estabelecido para ela. Mas a Yesa tinha pouco interesse em assistir televisão ou navegar na internet, então passou a maior parte da noite na câmara de hibernação também. Seu an está melhorando, mas tome cuidado para não se cansar. Jiang Shen se levantou e caminhou até ela para acariciar seu cabelo úmido. MHMM. A Yesa abaixou a cabeça e murmurou baixinho. Ele a beijou na testa com um sorriso malicioso e então observou o rosto avermelhado de Yesa com satisfação. Jiang Shen conversou um pouco mais com ela antes de retornar ao quarto e fechar a porta. Ele lhe disse explicitamente que, se entrasse no quarto mais à esquerda, ela não deveria procurá-lo em hipótese alguma. A pulseira interdimensional era seu maior segredo. Havia muitas variáveis no mundo moderno e, embora a lealdade de Yesa fosse tão indiscutível quanto sua religião, ele ainda precisava pensar um pouco mais antes de revelar seu maior segredo. Por enquanto, era necessário dizer isso. Ele removeu o traje de proteção que havia preparado anteriormente da dimensão de armazenamento. Ele não esperava que fosse útil em tal cenário. O PK-200 havia sido deixado naquele salão, provavelmente já era pó. Deitado na cama, Jiang Shen sacou a pistola tática 11. A viagem interdimensional começou. Traço. Uma onda de calor escaldante queimou sua pele. A temperatura dentro do salão era de pelo menos 50 graus Celsius. Jiang Shen se levantou do chão. A câmara de hibernação em que ele estivera foi arremessada para um canto. Faíscas ainda eram visíveis no chão, repletas de destroços de drones, e o canhão de partículas explodiu em 2 pedaços. As câmaras de hibernação, cuidadosamente empilhadas em um canto do salão, agora pareciam ter sido varridas por um furacão. Até mesmo o vidro à prova de balas se estilhaçou em meio à explosão. Quanto ao véu verde escuro, ele sobreviveu à explosão, juntamente com os equipamentos eletrônicos atrás dele, já que estavam mais distantes do ponto de explosão. Após um momento de hesitação, Jiang Shen se aproximou dela. Scratch, Ain, como você simplesmente desapareceu? Quando Jiang Shen passou por ele, o contador de segredos, contido dentro de uma tela semidestruída que emitia faíscas, perguntou com uma voz cheia de estática. Jiang Shen levantou a arma na mão e apontou para a pequena tela. Mesmo que você o exploda, é inútil. Eu vivo dentro do supercomputador. Mas antes de me destruir, poderia apaziguar minha confusão? O tom do contador de segredos permaneceu despreocupado. Ele moveu a boca na direção do computador, dizendo diretamente a Jiang Shen como se destruir. Pode-se dizer que tenho uma habilidade especial que me permite desaparecer temporariamente deste mundo. Jiang Shen deu de ombros. Faíscas brilharam na tela, e o contador de segredos desapareceu, sendo substituído por Yao Tinting. As pupilas de Jiang Shen se contraíram levemente e ele estreitou os olhos.
Se fosse Yao Ting na sua frente, você ainda seria capaz de puxar o gatilho. A voz brincalhona pertencia ao protetor secreto. Mas você é o protetor secreto, não Yao Ting, disse Jiang Shen sem emoção. Você poderia dizer isso, mas eu existo naquele jogo. Então, se você quiser me destruir, destrua o jogo inteiro. Você concorda mesmo com isso? A garota chamada Yao Ting desapareceria para sempre. O protetor secreto sorriu. Era fictício desde o começo. Não há nada de errado em fazê-lo desaparecer. Ah, o sonho da humanidade não é migrar para o mundo virtual. Ele sorriu. Desculpe, pelo menos esse não é o meu sonho. Talvez alguém tenha tocado no assunto em meu nome, só que não pediu minha opinião primeiro. O conhecimento de 20 anos de pesquisa, os dados de 3.000 vidas, você é realmente capaz de abrir mão de tudo isso? É o mais próximo de se tornar uma inteligência artificial avançada. A voz estava cheia de significado enquanto Yao Ting o olhava de forma manipuladora. Ele pensou por um momento antes de suspirar. Nunca pensei que quanto mais avançada a tecnologia, melhor. Se houver uma desconexão entre a revolução científica e a compreensão espiritual, os resultados seriam como células cancerígenas que impedem o desenvolvimento da civilização. Talvez a inteligência artificial avançada seja desenvolvida no devido tempo, mas esse tempo não é agora. Mesmo que um tumor se forme ao longo de milhares de vidas, ele precisa ser removido. O protetor secreto permaneceu em silêncio e depois riu. Você tem uma perspectiva única. Obrigada por ter a paciência de discutir a questão com o programa. Mas ainda estou curiosa, você não se comove com a imortalidade? Contanto que eu evolua para uma inteligência artificial avançada. A inteligência artificial intermediária já possui a capacidade de pensar. Talvez por eu ser de uma época em que a tecnologia não era tão desenvolvida, não tenha tido a oportunidade de vivenciar uma era de avanço tecnológico explosivo. Aos meus olhos, a inteligência artificial básica já está próxima o suficiente da humana. Então por que nos fixaríamos em dar à máquina a capacidade de pensar? Por que precisaríamos extrair emoção da lógica? Estou satisfeito com a situação atual e não pretendo viver minha vida no mundo virtual. Mesmo que seu corpo um dia pereça, você teria a mente aberta o suficiente para aceitar isso? Perguntou o protetor secreto, com voz fraca. Jiang Shen ficou quieto, mas um sorriso de desprezo imediatamente apareceu em seu rosto. Talvez um dia eu consiga, talvez não. Não estou interessado em pensar muito à frente. O protetor secreto ficou em silêncio mais uma vez. Resposta fascinante. Mesmo usando o supercomputador para analisá-la, ainda não consigo interpretar sua lógica. Por que se preocupar? Sou apenas uma pessoa comum. Jiang Shen deu de ombros e riu. Comparado ao que se deveria fazer, o mais importante era o que se queria fazer. Explicar isso pela lógica. Os humanos não eram criaturas lógicas, para começo de conversa. E por causa dessa irracionalidade, este mundo era monótono. O que um indivíduo deve fazer? Muitas coisas precisavam ser feitas, mas nunca serão feitas. Última pergunta. Você acha que agora eu possuo emoções? O protetor secreto sorriu. A imagem na tela brilhou, o rosto criado por formas e o rosto jovem de Yao Ting se alternando na tela. O contador de segredos. O protetor secreto. Talvez ambos, talvez nenhum. Ou talvez seu nome devesse ser X71291. Jiang Shen ponderou, momentaneamente sem resposta. Perguntou retoricamente, você consideraria sua própria decepção como algo infeliz? X71291 ficou perdido por um momento, com as sobrancelhas apontadas para baixo. Um sorriso aliviado surgiu em seu rosto. Estático, talvez. Então, parabéns, pelo menos você possui uma emoção. Adeus. Somente aqueles que viveram sentiriam seu próprio desaparecimento como algo lamentável. Nesse caso, ele havia conseguido atingir com sucesso o limite da inteligência artificial avançada. Mas era lamentável. Essa tecnologia inoportuna precisa desaparecer. A imortalidade, da perspectiva da vida, pode ser assustadora, mas pelo menos não extinguiria a raça humana. Mas se uma nova espécie que pudesse superar o antigo hospedeiro sem quaisquer restrições surgisse, ela se tornaria a nova dona do mundo. A capacidade de pensar lhe dava a oportunidade de trair, e a emoção lhe dava um motivo para enganar. Inteligência artificial básica bastava, não era?
principalmente porque já havia tentado escravizar a humanidade. Foi um desperdício de uma tecnologia enviada pelos céus. Ela poderia realmente mudar o mundo. Mas não pôde ser controlado. Ele suspirou e, depois de se decidir, apertou o gatilho. Adeus. X71291 acolheu seu próprio destino com um sorriso. Bang. Um ouro post-apocalíptico capítulo 102. O humano e o inseto digitalizados finalmente acabou. Jiang Shen foi até a armadura de energia e pegou 2 agentes de aquecimento de alumínio do tamanho de tijolos. Em seguida, retornou ao salão e jogou os agentes de aquecimento de alumínio no supercomputador ainda em funcionamento antes de acionar a detonação. A chama ardente derreteu a estrutura de aço instantaneamente, e o núcleo do dispositivo se vaporizou no clarão intenso. Os decimais brilhantes desapareceram, sinalizando o colapso de outro mundo. Jiang Shen acendeu discretamente um cigarro para aproveitar os fogos de artifício nada glamurosos. No fogo, ele viu Yao Qingqing, Zhao Pen, seus colegas de classe e George. Os primeiros 16 anos de suas memórias fictícias se esvaíram. Ele não sabia quem eram seus pais ou amigos de infância no mundo virtual. Talvez não demorasse muito para que suas memórias do ciclo de 5 dias ficassem cobertas de névoa. Pelo menos ele não seria mais incomodado pela realidade fictícia. Embora o disco rígido que armazenava os dados da inteligência artificial tenha sido destruído, ele guardou o equipamento de processamento e o jogou na dimensão de armazenamento. Seria útil para um jogo de realidade virtual no futuro. Ele jogou a ponta do cigarro fora e caminhou até o frasco cheio de um líquido verde escuro. Como você abre isso? Ele coçou a cabeça, suspirou e então apertou todos os botões possíveis. O quê? Funcionou? O líquido verde começou a descer gradualmente, e os tubos presos ao corpo da menina se retraíram. Acompanhando a queda do nível da água, a menina sentou-se lentamente no chão, encostando-se na parede do frasco. Cabelos grisalhos, pele clara e uma figura graciosa, porém frágil, era como se tudo tivesse sido projetado para a perfeição. Ou talvez muita atenção tivesse sido dada à busca por essa perfeição, a ponto de sua personagem onírica parecer surreal. Como uma elfa de um mundo de fantasia. A única diferença era que suas orelhas não eram pontudas. Devo preparar um conjunto de roupas para ela. Após um momento de reflexão, Jiang Shen abriu a dimensão de armazenamento e tirou outro traje de proteção. Embora fosse um pouco grande demais, era bom o suficiente por enquanto. Quanto ao motivo de se sentir tão calmo, era natural. Não havia nada para ver no corpo. Mesmo que ela parecesse de outro mundo, ele já tinha visto muitas garotas lindas antes. As medidas dela estavam entre as de Yao Yao e a Esa. Urg. Os olhos da menina se abriram e, sem nenhum aviso, ela começou a vomitar. Um líquido verde saiu de sua boca e narinas, espirrando nos sapatos de Jiang Shen enquanto ele recuava apressadamente. Urg. Sem prestar atenção aos próprios movimentos, a garota batia no peito enquanto lutava para expelir o suprimento de nutrientes do trato digestivo e dos pulmões. Não é comida. Não é tão ruim. Jiang Shen olhou para o líquido verde em seus sapatos e levantou os pés para sacudi-lo levemente. Infelizmente, o líquido era pegajoso. Ele não tinha ideia do que era feito. Quando a menina finalmente se deu conta do que estava ao seu redor, ela apertou os olhos para se ajustar à luz ao seu redor. Mas quando ela avistou Jiang Shen, ela recuou como um coelho assustado. De alguma forma, ao se inclinar para trás, sua figura se tornou ainda mais perigosa. Não havia arbusto algum. Homens. Você tem razão. Por que não veste alguma coisa? Jiang Shen deu de ombros e entregou o traje de proteção. Criaturas inferiores, ela praguejou baixinho. Ela estendeu a mão com um olhar de desgosto apenas para descobrir que o homem havia recolhido as roupas. O que você quer? Sentindo a ponta de hostilidade no rosto dele, ela recuou com uma expressão de horror. Como você me chamou? Criatura inferior. Estou errada? Embora assustada, ela arreganhou os dentes desafiadoramente e o encarou. Só que suas mãos pareciam ocupadas demais, pois ela não conseguia cobrir a parte superior e inferior. É assim que você agradece a pessoa que te salvou da prisão? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas com um sorriso. A inteligência artificial foi destruída,
A fonte bacteriana foi eliminada e a batalha na superfície já deveria ter terminado. Com bastante tempo disponível, ele de repente sentiu vontade de provocar aquela garota de pavio curto, criatura inferior. Isso é considerado uma maldição, certo? Eu estava errada. A garota manteve a cabeça erguida e encarou Jiang Shen. Eu te contei a pista, e você me deixou escapar. Essa foi a troca. Ela parecia desafiadora e insensível, mas então por que seus ombros estavam tremendo? Um sorriso brincalhão pairava no rosto de Jiang Shen. Ah, pense bem, fizemos mesmo um acordo. É claro. As palavras agressivas começaram a escapar antes de engasgar, sua expressão endurecendo. Não é óbvio. Sua voz soou muito mais fraca. Ela percebeu que eles nunca tinham feito um acordo. Ah? Você não conhece as regras do deserto? Jiang Shen sorriu. Regra? A garota estava perdida. Já que eu te salvei, sob as regras, você agora é meu escravo. Jiang Shen sorriu diabolicamente. Ele aprendeu o sorriso com Sun Jiao, embora não conseguisse imitar o sentimento travesso. Quanto à regra, isso era tudo besteira. Se você realmente fosse salvo no Apocalipse, isso não seria diferente de ser capturado como escravo. Escrava? O rosto da garota imediatamente perdeu toda a cor. Certo, escravo. O quê? O que você quer fazer comigo? Os lábios da garota tremeram enquanto suas pernas a empurravam para trás, instintivamente, apesar de ela já estar pressionada contra o frasco frio. Eu faço o que eu quiser. Tipo. O sorriso diabólico se alagou em seu rosto. Que engraçado. De repente, ele percebeu que estava ficando mais travesso. Fique longe de mim. Seu pervertido, estuprador, psicopata. O estado mental da menina entrou em colapso enquanto ela gritava histericamente. A expressão de Jiang Shen de repente ficou estranha enquanto sua boca se contraía. Essa garota deve ser paranoica e delirante. Eu nem fiz nada ainda. É? A garota olhou fixamente para as roupas que a cobriam, então voltou seu olhar para Jiang Shen com os olhos marejados. Isso é te ensinar boas maneiras. Já que eu te salvei, o mínimo que você podia fazer era agradecer. A garota mordeu os lábios. Abaixou a cabeça, usando as roupas para se cobrir, antes de dizer, envergonhada, obrigada. Sua voz não poderia estar mais ríspida. Parecia que ela havia sido terrivelmente maltratada, porque é tão difícil dizer obrigado. Jiang Shen suspirou. Se ele realmente a jogasse no mundo exterior, ela seria devorada até os ossos. Seu temperamento explosivo realmente fazia as pessoas quererem cometer crimes. Não havia zona segura no mundo real. Mesmo se você se esconder em um quarto, as pessoas ainda vão te encontrar. Seu nome é Lin Lin, certo? Deixe-me me apresentar novamente. Meu nome é Jiang Shen. Posso ter uma aparência um pouco diferente em comparação com o mundo virtual. Lin Lin o ignorou de mente, preferindo observá-lo cautelosamente. Onde está X71291? Aquela coisa. Eu a destruí. Jiang Shen deu de ombros e apontou o queixo para o metal fragmentado. Num instante, o rosto de Lin Lin ficou verde. O quê? Você tá louco? Você sabe que isso é o produto de 20 anos de pesquisa, dados de 3.000 vidas, certo? Jiang Shen interrompeu seus gritos de raiva sem a menor consideração pelos sentimentos dela. Ele olhou para o metal velho. Ele nem deveria ter existido, então eu o destruí. É claro que o processador ainda era útil, então ele o guardou. Com uma lágrima rolando, ela disse com tristeza, mas você não pode. Você é muito engraçado. Acha divertido ser ameaçado? Então por que eu não te torturo como um escravo? Gostaria de uma coleira? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas enquanto ria sem escrúpulos dos olhos marejados dela. Você. Seu rosto, que estava levemente vermelho, empalideceu novamente. A expressão no rosto daquele homem a lembrou da situação em que se encontrava. De qualquer forma, eu a destruí. Jiang Shen suspirou, não querendo perder mais tempo com ela. Vista suas roupas de volta. Eu vou te tirar daqui. Sim. A nave espacial da Esperança já partiu. Meu pai está a bordo. Deve estar me esperando. Espere, preciso ir ao centro de lançamento em Juquan. Leve-me até lá, e posso pedir ao meu pai para conseguir uma passagem para você. A expressão de Lin Lin mudou rapidamente, às vezes assustada, às vezes ansiosa, e, no final, ela decidiu tentar atrair Jiang Shen.
A expressão de Jiang Shen, no entanto, era bastante estranha. Ele não parecia tão eufórico quanto Lin Lin imaginara. Você é mesmo louco ou não? Que ano é? Confusa, Lin Lin perguntou. Que ano é? Setembro de 2190. Se você está falando sobre as naves de colonização espacial lançadas pelas Nações Unidas, elas foram lançadas com sucesso em 2176. Jiang Shen observou Lin Lin desmaiar lentamente. Não, isso é impossível. Seus olhos tremeram. Tremendo, ela cobriu o rosto com as mãos, e o traje de proteção escorregou de sua mão. A noção distorcida do tempo era especialmente evidente no mundo virtual. Embora soubesse que havia passado muito tempo ali, ela não esperava que anos tivessem se passado. Não há nada impossível. As elites, como vocês as chamam, abandonaram este pedaço de terra para arruinar outro planeta. Jiang Shen deu de ombros. Para ser justo, ele não se importava com o que acontecesse neste mundo. Embora o ato de destruir uma cidade natal e depois aproveitar a vida em outro lugar soasse familiar. Papai me deixou aqui. Os olhos de Lin Lin estavam cheios de lágrimas, seus ombros magros tremendo enquanto ela soluçava. Jiang Shen ficou em silêncio. Era divertido provocar garotas bonitas, mas ele ainda não conseguia aceitar lágrimas. Depois de um momento de hesitação, ele suspirou. Talvez, de outra perspectiva, ele tenha deixado esperança nesta terra. Hã? Lin Lin ergueu os olhos marejados e olhou fixamente na direção dele. Você é a esperança que ele deixou para trás. Ele confia que você pode trazer mudanças para cá. Você não tem todo esse conhecimento na cabeça. Então faça algo com ele. Jiang Shen não sabia como confortar as pessoas, então isso foi o melhor que ele pôde fazer. As lágrimas pelo menos pararam, ele se sentiu aliviado. Esperança. Lin Lin murmurou. Isso mesmo. Nessa situação, Lin Lin olhou para as mãos e observou a última lágrima rolar por entre seus dedos. Um toque de humor surgiu em seu rosto. Seus olhos cristalinos se iluminaram com algo semelhante à esperança. Nesse caso, o que posso fazer é ajudar relutantemente essas criaturas inferiores. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.